Muito bem, gente. Olha, o presidente Jair Bolsonaro realizou a tradicional live de quinta-feira sozinho por conta do diagnóstico de coronavírus e com uma caixa de hidroxicloroquina ao seu lado. Bolsonaro voltou a afirmar que ele está se sentindo muito bem e reforçou a eficácia para ele do tratamento com o remédio. Em 2 momentos da transmissão, o mandatário lamentou não estar acompanhado de algum ministro, como sempre acontece, e disse que isso deve se repetir na próxima semana. Bolsonaro falou também sobre o caso envolvendo o Facebook e negou que tenha contratado impulsionamento de mensagens na campanha presidencial porque não tinha recursos financeiros para arcar com o valor dos serviços. Produção, nós temos essa fala, esse trecho? Eu desafio essa imprensa aí, que várias imprensas, né, em especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado, aponte uma imagem minha de ódio, no meu Facebook, dos meus filhos, me aponte uma imagem. Não tem nada, eu o tempo todo acusando ódio. O que eu teria agora, o que eu ganharia agora acusando quem quer que seja no Brasil de qualquer coisa? Não existe nada tocante a isso, nada, zero. Por que essa perseguição? Tá? Lógico, eu vejo, não quero falar o nome dessa televisão aqui, está feliz com isso, né? Que achando que destruindo, entre aspas, né, diminuindo o alcance das mídias sociais, a gente vai acreditar nessa televisão. Não vai acreditar. Eles querem descrédito há muito tempo, ninguém acredita mais nessas mentiras. Tá? Nós temos falta no Brasil, não é de um canal da direita, é de um canal do direito. Josias, e o presidente ainda mostrou textos e imagens postadas por opositores associando ele ao fascismo e ao nazismo. Olha, nessa mais recente transmissão ao vivo do presidente Bolsonaro, ele ofereceu à plateia uma salada que mistura várias coisas e ficou uma salada meio indigesta. A pauta do presidente misturou a defesa de um remédio de eficácia não comprovada, a cloroquina, com um ministério de ineficácia já demonstrada, a pasta da educação, e para completar, o presidente disse meia dúzia de palavras sobre o caso do Facebook, repetiu um punhado de chavões, como se não devesse nada a ninguém, muito menos explicações. Em relação à cloroquina, o presidente Bolsonaro, agora na pele de paciente, tem todo o direito de usar o medicamento. Sabe-se que a cloroquina sujeita alguns usuários, não todos, mas alguns, a efeitos colaterais, sobretudo arritmia cardíaca. O presidente tem à sua disposição, e deve ser assim, e é bom que seja assim, um serviço médico que funciona 24 horas por dia. Ele é submetido a testes cardíacos agora, nessa fase, pelo menos 2 vezes por dia. A maioria dos brasileiros não dispõe desse mesmo conforto. Então, o melhor seria não correr o risco de estimular, e o presidente é uma liderança política importante no país, não estimular a automedicação. Deixa lá os pacientes se entenderem com seus médicos, como fez o presidente. Não é preciso que o presidente atue como garoto propaganda. Sobre a pasta da educação, o Bolsonaro disse que escolheria um ministro com capacidade de diálogo. Agora nos chega o nome de Milton Ribeiro, que é vinculado aí ao segmento evangélico. Só que horas antes da live, o presidente tinha aprovado uma lista de uma dezena de nomes com novos integrantes do Conselho Nacional de Educação. Essa lista foi deixada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, antes de fugir lá para os Estados Unidos. E ela está apinhada de ideólogos ali, sem muitas ideias, e seguidores do Olavo de Carvalho. Quer dizer, seja quem for o novo ministro, e agora sabemos que será o Milton Ribeiro, ele já senta na cadeira com o pé quebrado. Ele não escolhe nem os integrantes do Conselho Nacional de Educação. Não há o menor risco de algo assim dar certo, porque o ministro, se for um personagem do diálogo, como pretendia o presidente, ele vai ter ali no Conselho gente fustigando as suas ações, gente que não está necessariamente remando na mesma direção do ministro. Então, por que não deixar o ministro escolher os novos integrantes do Conselho? Está nomeando agora o ministro, por que impor a esse ministro os escolhidos do Abraham Weintraub? De resto, o presidente falou aí sobre o caso do Facebook. Ele pediu que apontassem
mensagens de ódio na página dele ou na página dos filhos. O problema é que não é disso que nós estamos falando. Até é possível achar mensagens de ódio nas páginas do presidente e dos seus filhos. Não é muito difícil de encontrar, mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de páginas de gente que postava anonimamente, que não se apresentava com a identidade real, que falseava contas de modo a multiplicar a difusão das mensagens. É disso que nós estamos falando. Então, não estamos falando de contas oficiais. Aí o presidente diz que está sendo perseguido. Essa ação do Facebook, ela ocorreu em 11 países, não foi só no Brasil. Para que essa tese da perseguição ficasse em pé, eu dizia mais cedo, era necessário incluir no rol de perseguidores do presidente Bolsonaro os cerca de 400 grupos econômicos que ameaçaram cortar verbas de publicidade do Facebook para forçar a plataforma a agir contra a desinformação e o ódio. Essa lista inclui Coca-Cola, Unilever, Ford, Volkswagen, Starbucks, Adidas e um enorme etc. Não faz sentido o que diz o presidente. E, de resto, o presidente não disse nenhuma palavra sobre o Tércio Arnaud Tomás, que é o assessor especial dele, que está lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, coordenando essa rede que foi retirada do ar. Sobre isso, o presidente não disse nada. Então, o presidente Bolsonaro precisa atualizar o seu enredo. As suas alegações já não têm conexão com os fatos. Thaís Oyama. Eu concordo com o Josias sobre a falta de conexão entre o que diz o presidente e os fatos. E me deixa um pouco irritada mesmo esse novo modelo que ele está apresentando aí nas lives, aproveitando-se talvez do fato de estar doente, esse discurso vitimista aí da perseguição. Ele sabe que não é verdadeiro, ele sabe que páginas de ódio, por exemplo, são coisas que abundam e não que faltam entre os filhos e os seguidores dele. Então não dá muito para levar a sério o que diz o presidente. Sobre a escolha, finalmente, a escolha do novo ministro da Educação, o professor Milton Ribeiro, então parece que ele não é mesmo um olavista, mas em compensação, e talvez para compensar mesmo, o presidente, como lembrou Josias, fez algo tão deletério quanto indicar um ministro vindo diretamente das trevas olavistas, horas antes de falar quem é o novo ministro. Ele aceitou 10 das 12 indicações feitas pelo ex-ministro Weintraub para o Conselho Nacional de Educação. Isso pode ter um impacto muito grande na pasta e nos destinos da educação no Brasil. Por quê? Porque o CNE, o Conselho Nacional de Educação, ele exerce um papel fundamental na formação de políticas públicas para a área, e ele é metade do colegiado, né? O presidente, ao indicar 12, ele indicou metade desse colegiado, que é responsável por elaborar as principais políticas públicas. Por exemplo, foi o Conselho Nacional de Educação que elaborou a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece o currículo mínimo obrigatório para todas as séries. Isso não é de pouca importância, isso é muito importante. E agora metade desse colegiado passa a ser formado por gente indicada pelo ex-ministro Weintraub, a maior parte deles feita a imagem e semelhança do ministro Weintraub e do seu guru Olavo de Carvalho, o que está longe de ser uma boa referência, né? Então essa é a primeira coisa. E, por último, ao fazer essa indicação, evidentemente, horas antes de nomear o ministro, o presidente já de cara desmoraliza o professor Milton Ribeiro, né, que além de chegar tarde, chega esvaziado. Você, Rodrigo Constantino. Vamos lá, Paulo, duas coisas diferentes aí nessa fala do presidente, cloroquina e história das redes sociais. Vamos lá. Cloroquina, querendo ou não, ele é um garoto propaganda. Não oficial, até porque ele não tem nada a ganhar com isso. É um remédio baratinho, ao contrário do Redesivir, né? E ele apenas aposta muito na eficácia do remédio. E tem muitos especialistas que corroboram com isso. O jornalista Alexandre Garcia fez uma live, uma entrevista com dezenas desses especialistas, e eles apresentaram lá todos os indícios, teoria, prática, enfim. Então, de uma pandemia não tem tempo dos estudos robustos, científicos e tudo mais, né? Mas há alguns indícios positivos e o presidente, assim como o presidente aqui americano, aposta muito nisso. Então ele simplesmente está como indivíduo, como cidadão, falando ali que toma um remédio que tem baixíssimo risco,
que está há 70 anos na praça, que as pessoas tomam de forma preventiva, profilática, quando vão para a região de malária, e que a Rede Globo falava que as mulheres grávidas podiam tomar sem problema na época da Zika. Então, não sei por que tanto barulho também em relação a uma coisa simples como essa, fica aparecendo assim em perseguição. E aí vamos para a questão do gabinete do ódio, né? De fato, não existe indivíduo no Brasil mais perseguido e alvo de tanta disseminação de ódio do que o próprio Bolsonaro nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, ele defende a liberdade. As redes sociais são como selva mesmo, uma coisa meio anárquica. Agora, tem lado ruim e lado bom. O lado bom é que furou a bolha de uma mídia hegemônica, progressista, com claro viés ideológico, que controlava a narrativa de forma exclusiva. Né? E está perplexa de ver que hoje em dia ganha Trump nos Estados Unidos, ganha Bolsonaro no Brasil, e essa turma de esquerda se descobre não tão popular assim. Né? Veja o caso aí de uma emissora, né? Que tem o tal do grande debate, e que 2 já pularam fora e desenvolveram a mimicracia, né? Eles saem chorando, vão para as redes sociais, dizem que estão debatendo com lunáticos, e aí ganham um upgrade na emissora, ficam com um programa exclusivo, porque a esquerda perdeu o hábito de debater. Foram muitas décadas ali só entre patota, entre PSDB e PT, e aí eles não sabiam mais debater com liberal e conservador, né? Então eu até entendo. Mas o gabinete do ódio é uma invenção que vem inclusive de gente como Luciano Ayan, que está agora preso, ele ajudou muito a divulgar essa expressão, e eu desconheço o gabinete do ódio maior, por exemplo, do que a Folha de São Paulo, cujo colunista e que foi editor de opinião, né, desejou a morte do presidente, né, num texto essa semana. Então, isso é gabinete do ódio. Então, veja, todo político tem assessor que cuida das redes sociais, que dispara contra adversários, que faz meme, isso é comum. Né? Tem alguma ala ali mais bolsonarista que pega pesado? Tem, eu já fui alvo, eu sei que tem. Como eu sou alvo de vários desses. Né? Então, não venham me dizer que isso é uma exclusividade do bolsonarismo, porque isso é mentira, isso é fake news. Isso é fake news. Então, nesse aspecto, eu acho que o presidente está certo. E sobre o MEC, né, é aquela história, o MEC é tão ruim, falhou tanto ao longo de décadas, está aí o resultado, né, o Brasil é o patinho feio na rabeira do ranking internacional, medido pelo PISA, que a gente questiona até se ele deveria existir. Talvez a melhor alternativa fosse fechá-lo. Né? Agora, quando alguém como o Rodrigo Maia demonstra tanta preocupação assim com o MEC, e eu confesso aqui que eu desconfio que seja altruísmo, né? Então eu fico preocupado. Nesse sentido, ainda mais depois daquele vídeo que veio da reunião fechada e a gente viu a postura do ex-ministro Weintraub lá, eu acho que eu agradeço, ao contrário dos colegas de bancada, que ele tenha conseguido influenciar alguns nomes ali. Eu acho que eu fico um pouco mais tranquilo de que o destino dessas verbas bilionárias talvez seja um pouco mais adequado do que seria sem eles.